A notícia pegou o país de surpresa e abalou profundamente o público. Edu Guedes, um dos apresentadores mais queridos da televisão brasileira, foi internado às pressas após receber um diagnóstico grave. Em meio à tensão e ao desespero, Ana Hickman, sua companheira, tomou uma atitude comovente e inesperada. Sem recorrer às redes sociais ou buscar a imprensa, Ana optou pelo silêncio, um silêncio carregado de fé e dor. Visivelmente abalada, ela entrou em contato com um pastor da igreja frequentada por sua mãe, pedindo que fosse imediatamente ao hospital para orar por Edu. Era um clamor desesperado, vindo de alguém que se agarrava à esperança com todas as forças. Testemunhas que estavam no hospital relatam que Ana chegou com uma Bíblia apertada contra o peito e os olhos marejados. Caminhava cabisbaixa e em prantos, repetindo baixinho, Deus pode, como um mantra de fé em meio ao caos. Esse gesto silencioso tocou corações e rapidamente se espalhou. Internautas e fãs começaram a compartilhar mensagens de apoio, formando uma poderosa corrente de oração. Não era apenas uma celebridade lutando pela vida. Era uma batalha espiritual, e Ana escolheu lutar com as armas que conhecia: a oração, o jejum e uma fé inabalável. Naquela manhã de terça-feira, o clima no hospital era de tensão e expectativa. O movimento nos corredores já não era o mesmo desde que a notícia sobre o estado grave de Edu Guedes se espalhou. Médicos, enfermeiros e até pacientes comentavam em sussurros, preocupados com o que poderia acontecer. Poucos sabiam que algo especial estava prestes a acontecer. Por volta das 10 horas, um carro preto estacionou discretamente na entrada reservada do hospital. Dele desceu um homem de terno simples, Bíblia em mãos e olhar firme. Era o pastor Elias da Igreja Universal, que havia sido chamado por Ana Hickman na noite anterior. Desesperada, ela não sabia mais o que fazer além de recorrer à fé. Só um milagre pode acontecer agora, ela disse aos mais próximos. E foi assim que decidiu pedir a presença do pastor. Ao lado de Ana e de um membro da equipe médica, o pastor entrou pelas portas de segurança em direção à UTI. A entrada dele foi autorizada como exceção, em caráter humanitário. Não era comum alguém externo visitar um paciente naquele estado, mas diante das circunstâncias delicadas, a direção do hospital abriu mão do protocolo. Todos sabiam, o momento era crítico e cada detalhe poderia fazer a diferença. Assim que entrou no quarto onde Edu estava internado, o ambiente pareceu mudar. Segundo uma das enfermeiras presentes que preferiu não se identificar, havia algo diferente no ar, não sei explicar, mas uma paz tomou conta da sala. Foi como se tudo ficasse em silêncio por dentro, contou. O som das máquinas continuava, marcando os batimentos cardíacos de Edu, mas havia um sentimento que ninguém ali conseguiu ignorar. Edu estava inconsciente. Seu corpo, enfraquecido, permanecia imóvel, cercado por aparelhos que monitoravam cada função vital. Respirava com a ajuda de máquinas, e a luta para manter os órgãos funcionando era constante. Mesmo assim, o pastor não hesitou. Caminhou até a cabeceira da cama, segurou a mão dele e com delicadeza ungiu sua testa com óleo consagrado. Depois começou a orar. Foram palavras firmes, cheias de fé. Ele não gritou, não fez alarde. Orava baixo, mas com autoridade. Declarava vida, cura e restauração sobre o corpo de Edu. Ana, ajoelhada ao lado da cama, não dizia nada. Suas mãos estavam entrelaçadas, os olhos fechados e o rosto molhado de lágrimas. Era um momento de entrega. Outros familiares que estavam no local, antes em silêncio, começaram também a orar, mesmo que em pensamento. Aquela sala virou, como o próprio pastor disse mais tarde, um altar improvisado. Minutos depois, ao encerrar a oração, o pastor se levantou e olhou ao redor. O semblante dele era calmo. Ele não prometeu milagres, mas falou com firmeza: aqui não há palco, só um altar improvisado para Deus operar. A frase foi ouvida por uma das pessoas da equipe do hospital, que discretamente a compartilhou nas redes sociais. Em poucas horas, a fala viralizou. Milhares de internautas passaram a compartilhar a frase com mensagens de apoio, fé e esperança. Assim começou o que muitos passaram a chamar de campanha pelo milagre de Edu. Grupos de oração surgiram espontaneamente. Fiéis de várias igrejas começaram a se mobilizar. Vídeos curtos foram gravados em diferentes partes do Brasil com pessoas pedindo orações por Edu Guedes. Pastores, padres, líderes religiosos e até pessoas que não seguiam nenhuma religião se uniram em uma corrente de fé. Ana, mesmo ainda profundamente abalada, se emocionou ao ver a repercussão. Ela sabia que o caminho era difícil, mas ver tantas pessoas orando por Edu a fortaleceu. Nunca imaginei que tanta gente estaria com a gente nesse momento. Isso me dá força para continuar, comentou a uma amiga próxima. Do lado médico, a equipe seguia cautelosa.
O quadro de Edu ainda era considerado grave, mas estável. A cirurgia recente havia sido arriscada, e o corpo dele precisava reagir. Cada minuto era precioso. Apesar da fé que tomava conta dos que o amavam, a medicina ainda era fundamental naquele processo. Os médicos faziam sua parte, enquanto as orações não paravam de chegar. Do lado de fora do hospital, fiéis começaram a se reunir em silêncio. Velas foram acesas, cartazes com palavras de fé foram erguidos. Era uma cena que lembrava momentos marcantes da história recente do Brasil, quando a comoção pública se misturava com a espiritualidade popular. E foi nesse clima de união, dor e esperança que o segundo dia de internação de Edu Guedes terminou. Mas algo dentro daquela sala havia mudado. E todos ali sentiam. Aquele não seria apenas mais um dia comum. Logo após a visita do pastor Elias à UTI, o clima dentro do hospital ainda estava carregado de emoção. Mas do lado de fora, algo ainda maior estava começando. Em poucas horas, as redes sociais começaram a reagir de forma inesperada. Um movimento espontâneo nascido da fé e da comoção, ganhava força e se espalhava por todo o país. Tudo começou com a frase dita pelo pastor: "Aqui não há palco, só um altar improvisado para Deus operar." Alguém da equipe do hospital publicou essa fala no X, antigo Twitter, junto com a hashtag Milagre para Edu Guedes. A frase viralizou rapidamente. Influenciadores, jornalistas, artistas e anônimos passaram a compartilhar a mensagem, adicionando palavras de fé, orações e gestos de apoio. Edu Guedes, até então visto por muitos como apenas um apresentador querido das manhãs da TV, agora era símbolo de uma causa que mobilizava diferentes vozes. Em menos de 2 horas, o nome dele já figurava entre os assuntos mais comentados do país. Perfis com milhões de seguidores começaram a se pronunciar. Gente como Paola Oliveira, Lázaro Ramos, Luciano Huck, Juliette e até o padre Fábio de Mello se uniram ao coro de solidariedade. Lives foram organizadas de forma relâmpago. Em uma das mais emocionantes, 3 pastores, um padre e uma representante espírita se reuniram para orar juntos, ao vivo. A transmissão chegou a mais de 500 mil pessoas simultaneamente. Comentários como "Estamos juntos com você, Edu" e "O Brasil ora pela sua cura" enchiam o chat. Foi um momento histórico, onde a fé superou qualquer barreira religiosa. As hashtags #Milagre para Edu Guedes e #Ana Clama por Edu alcançaram o topo dos trending topics. E não parou por aí. Vídeos com mensagens de oração gravados por crianças, idosos e famílias inteiras começaram a circular. Pessoas rezavam nos metros, nos ônibus, nas filas, nos intervalos do trabalho. Em igrejas, grupos se reuniam para vigílias. Centros espíritas organizaram correntes de energia positiva. Até quem dizia não seguir nenhuma religião passou a compartilhar mensagens de força. Ana Hickman, mesmo extremamente abalada, decidiu se pronunciar. Com os olhos visivelmente inchados e voz embargada, publicou um vídeo simples, gravado de dentro do hospital, segurando a mão de Edu. "O momento é difícil, mas cremos no impossível. Obrigada por cada oração. A fé de vocês está nos sustentando", disse ela com sinceridade. Em menos de 24 horas, o vídeo ultrapassou 3 milhões de visualizações. Comentários de todas as partes do Brasil, e até do exterior, se acumulavam. Muitos diziam que estavam orando em grupo, outros ofereciam ajuda e enviavam mensagens de amor. O que mais chamou a atenção foi a diversidade das pessoas envolvidas. Não era apenas uma mobilização religiosa, era algo maior, um sentimento coletivo de esperança e empatia. Em uma época em que o país vivia dividido por tantas opiniões e conflitos, Edu Guedes conseguiu, sem querer, unir milhões em torno de um único desejo: vê-lo bem de novo. Alguns famosos começaram a compartilhar lembranças com ele. Fotos antigas, bastidores de gravações, momentos alegres. Edu sempre foi generoso, sorridente e humilde. "É impossível não amá-lo", escreveu a atriz Camila Queiroz. Outros relembraram momentos de superação dele no passado, quando enfrentou um acidente grave de moto em 2011, e mesmo assim retornou à televisão com força e garra. Canais de televisão passaram a destacar a corrente de oração como um fenômeno nacional. Programas como o Encontro, o Hoje em Dia e o Fantástico mencionaram a força da internet e da fé popular. A mobilização chegou até mesmo ao exterior. A apresentadora portuguesa Cristina Ferreira mencionou o caso em seu programa, emocionada com a união do povo brasileiro. Enquanto isso, no hospital, a equipe médica se mantinha concentrada. Apesar da comoção externa, os profissionais sabiam que o quadro ainda exigia muito cuidado. O médico responsável, em um breve comunicado à imprensa, reforçou que a situação era delicada, mas que todos estavam fazendo o possível.
Ele não comentou sobre a visita do pastor, mas agradeceu pelas demonstrações de apoio que estavam chegando. Mesmo com os desafios médicos, uma coisa era certa: a esperança tinha ganhado um novo fôlego. A fé que antes estava restrita aos amigos e familiares mais próximos, agora tomava proporções nacionais. A energia que circulava nas redes parecia atravessar as paredes do hospital e alcançar Edu onde quer que ele estivesse em sua luta. Na madrugada que se seguiu, Ana permaneceu ao lado do marido. Do quarto, ela conseguia ouvir vozes lá fora. Pessoas cantavam baixinho, segurando velas e cartazes com mensagens como "Força, Edu", e "Deus está contigo". Ela fechou os olhos, apertou a mão dele e, mesmo sem saber se ele podia ouvir, sussurrou: "Você não está sozinho. O Brasil inteiro está com você". E naquele silêncio quebrado apenas pelo som dos aparelhos, algo dentro dela dizia: a luta estava longe de terminar, mas agora havia uma multidão ao lado deles. 2 dias se passaram desde a oração do pastor Elias no quarto de UTI. A comoção nas redes seguia crescendo, e milhares de pessoas continuavam firmes em suas correntes de oração por Edu Guedes. Mas, enquanto a fé se espalhava pelo país, dentro do hospital, os sinais começaram a preocupar ainda mais. Na manhã da quinta-feira, os médicos notaram mudanças no quadro clínico de Edu. A febre aumentou de forma repentina. A pressão arterial despencou e, aos poucos, alguns órgãos começaram a dar sinais de falência parcial. Era uma piora inesperada, grave e assustadora. A equipe médica agiu rápido, ajustando medicamentos, intensificando a ventilação mecânica e reforçando a hidratação intravenosa. Mesmo assim, o boletim médico divulgado à tarde foi um dos mais preocupantes até então. Com palavras cautelosas, o hospital informou que a situação de Edu era extremamente delicada e que as próximas horas seriam decisivas. As redes sociais pararam. Sites de notícias atualizaram suas capas. Nos programas de TV, os apresentadores falavam com seriedade e preocupação. Já não se tratava apenas de um apresentador doente, mas de um momento de fragilidade nacional, onde todos sentiam a dor de Ana e da família. Ana Hickman, que até então vinha se mantendo forte, decidiu se recolher. Não deu entrevistas, cancelou compromissos e permaneceu quase o tempo todo ao lado de Edu. Os olhos já não escondiam o cansaço. A falta de sono, a angústia e a tensão dos últimos dias estavam cobrando um preço alto. Mas mesmo em silêncio, ela queria manter sua fé. Foi só no final da tarde que Ana apareceu. Em seu perfil do Instagram, publicou uma imagem simples, apenas um fundo preto com uma mensagem curta e profunda. "Estou cansada, mas não vou desistir. Deus, tenha misericórdia". Em menos de 1 hora a publicação ultrapassou 1 milhão de curtidas. Foram mais de 250 mil comentários. Uma onda de apoio tomou conta da internet. Entre os comentários, nomes conhecidos se destacavam. Xuxa escreveu: "Força, Ana. Estamos todos com vocês". Celso Portiolli comentou: "Orando e acreditando no milagre". Cláudia Leite enviou uma mensagem emocionante: "Deus é contigo, minha amiga. Ele ouve cada lágrima". O deputado Marco Feliciano também deixou suas palavras de fé: "Milhares estão de joelhos. Deus pode agir". A solidariedade era tanta que, por um momento, as redes pareciam ter se transformado em um grande templo virtual. Naquele mesmo dia, dezenas de igrejas em todo o Brasil decidiram intensificar suas orações. Vigílias foram organizadas para acontecer durante toda a madrugada. Em algumas cidades, os templos ficaram abertos a noite inteira, recebendo fiéis com velas nas mãos, corações apertados e esperança nos olhos. No interior de Minas Gerais, um grupo de jovens se reuniu em uma praça, formando um círculo humano e orando em voz alta. Em Salvador, um coral cantava músicas de louvor na frente de uma igreja, emocionando quem passava. Mesmo aqueles que não costumavam se envolver com religião começaram a participar. "Nunca fui de orar, mas me vi pedindo a Deus pela vida do Edu como se fosse da minha família", disse um internauta no X. Muitos enxergavam naquela situação a chance de presenciar algo grandioso, um milagre real diante de milhões. Enquanto isso, dentro da UTI, o clima era tenso. Os médicos se revezavam em turnos curtos para acompanhar cada alteração no quadro. A pressão de manter tudo sob controle era enorme, mas havia respeito por cada gesto de fé vindo do lado de fora. Mesmo os profissionais mais experientes confessaram que aquele era um dos casos mais delicados que já haviam enfrentado. Ana permaneceu ao lado da cama. O som dos aparelhos monitorando Edu era constante, quase hipnótico. A cada alarme, seu coração disparava. Ela segurava a mão dele com força, como se isso pudesse impedir que ele se afastasse. Às vezes sussurrava algo no ouvido dele, outras vezes apenas chorava em silêncio.
Na madrugada seguinte, ela recebeu de uma enfermeira uma carta escrita por uma criança de 8 anos. A menina, chamada Júlia, dizia: Tia Ana, eu pedi para Jesus visitar o tio Edu no hospital e fazer ele levantar. Ele vai melhorar. Ao ler aquilo, Ana não conteve as lágrimas. Dobrou o papel com cuidado e o colocou ao lado da cama de Edu. Naquele momento, entendeu que sua dor não era mais só dela. Mesmo exausta, ela não se entregou. Ainda havia uma multidão com ela. E mais importante, ela acreditava que Deus também estava ali. A noite foi longa e silenciosa no hospital, marcada por vigílias e orações que se espalhavam por todo o Brasil. No quarto de UTI onde Edu Guedes lutava pela vida, o ambiente estava tenso, mas a esperança ainda não tinha morrido. Ana Hickman, cansada porém determinada, passou mais uma madrugada ao lado do marido, segurando sua mão, olhando para o monitor que mostrava cada batimento, cada respiração. Na manhã seguinte, algo surpreendente aconteceu. Por volta das 7 horas, o médico plantonista notou um movimento pequeno, quase imperceptível nos olhos de Edu. Ele abriu os olhos por alguns segundos. Foi um estímulo mínimo, mas para a equipe médica, era um sinal positivo. Durante dias, Edu não apresentava nenhuma reação consciente, permanecendo em coma induzido, mas agora, aquele simples gesto indicava que seu corpo começava a responder. A notícia se espalhou rapidamente dentro do hospital. Ana, que até então segurava sua dor com firmeza, não conseguiu conter as lágrimas quando soube. Em voz alta, emocionada, ela agradeceu: Senhor, eu creio. Foram momentos de muita emoção para quem estava perto dela. A fé, que parecia abalada pela piora recente, parecia se renovar com essa pequena reação. Na sequência, o pastor Elias, que havia visitado Edu dias antes para orar, foi novamente chamado ao hospital. Ao chegar, percebeu o clima de emoção e esperança renovada. No quarto, ao ver o pequeno avanço, ele fez questão de celebrar aquele momento. Foi o começo. O corpo respondeu: agora é continuar clamando, disse ele com a voz firme, reforçando a importância da fé aliada ao cuidado médico. Do lado de fora, a notícia da reação de Edu Guedes ganhou força rapidamente. As redes sociais, que vinham acompanhando cada detalhe da batalha do apresentador, começaram a se encher de mensagens de esperança. Estamos vendo o poder da oração, escreveu uma seguidora. Não desistam, vamos juntos clamar pela recuperação do Edu, pediu outro internauta. Influenciadores, artistas e fãs mantiveram o apoio. Lives de orações foram realizadas com ainda mais intensidade, vídeos motivacionais circulavam em grupos de WhatsApp e mensagens de fé enchiam as timelines. A hashtag Milagre para Edu Guedes voltou a figurar entre os tópicos mais comentados. Ana, apesar do cansaço visível, mostrava-se mais forte e determinada do que nunca. Em um vídeo simples gravado no próprio hospital, ela falou com seus seguidores: hoje, mesmo que por um instante, eu vi meu marido abrir os olhos. Sei que ainda temos um longo caminho, mas a fé nos mantém fortes. Obrigada a todos que estão conosco. Por favor, continuem orando. Enquanto isso, a equipe médica reforçava que ainda era cedo para celebrar, mas aquele mínimo sinal já era motivo para otimismo. Cada paciente reage de maneira diferente, e o processo de recuperação poderia ser lento e cheio de desafios. Eles mantinham cuidados rigorosos e monitoramento constante, preparados para agir rapidamente caso houvesse qualquer mudança. Para a família, aquela pequena reação foi um respiro, um instante que trouxe esperança e força para enfrentar os próximos dias. Amigos e parentes se revezavam na porta do hospital, dividindo palavras de conforto e fé. Mesmo com a melhora, Ana sabia que nada estava garantido. Ela sentia no coração que aquela era apenas uma etapa, um passo inicial que deveria ser comemorado, mas sem perder a cautela. Era preciso seguir firme, unindo ciência e fé em busca da recuperação plena. Nos dias seguintes, o hospital recebeu diversas mensagens de apoio, cartas e presentes enviados por fãs. Ana se recebia emocionada e compartilhava alguns desses gestos nas redes sociais. A corrente de oração parecia crescer a cada hora, unindo pessoas de diferentes crenças e origens. Enquanto isso, os médicos continuavam seu trabalho silencioso, atentos a cada alteração no quadro de Edu. A colaboração entre especialistas e o cuidado humano faziam a diferença, mas naquele momento, a fé parecia ser um combustível essencial para todos. O Brasil, que acompanhava diariamente cada atualização, sentia que uma nova fase começava. Aquele pequeno sinal de vida trazia um sopro de esperança a milhões que torciam pela recuperação do apresentador. E Ana, fortalecida pela reação do marido, se preparava para o que viria a seguir. Sabia que o caminho seria longo, que desafios ainda viriam, mas não perderia a fé. À medida que os dias passavam,
O caso de Edu Guedes ultrapassava as fronteiras do hospital e ganhava proporções surpreendentes. O Brasil inteiro já havia se mobilizado. A história, antes restrita ao universo da televisão e dos fãs, agora ecoava em todos os cantos do país. Mais do que a saúde de um apresentador, a batalha de Edu despertava reflexões profundas sobre fé, esperança e união. Nas grandes redes de televisão, os telejornais dedicavam espaços especiais para acompanhar cada atualização do quadro de Edu. Comentários de especialistas se misturavam a relatos emocionantes de seguidores que acompanhavam a luta do apresentador. Programas de auditório e talk shows não deixavam de mencionar o fenômeno das orações coletivas que surgiram em diversas cidades. Mas o que mais chamou a atenção foi a reação dos líderes religiosos. Pastores, padres, rabinos, líderes espíritas e até representantes de religiões indígenas emitiram mensagens de apoio e solidariedade. Em um raro momento de união, eles destacaram que a fé verdadeira ultrapassa diferenças e dogmas. No centro dessa mobilização estava Ana Hickman. Em meio ao turbilhão emocional, ela se tornou um símbolo vivo de fé, entrega e resistência. Apesar da exposição, Ana optou por preservar sua privacidade e respeitar o momento delicado que vivia ao lado do marido. Quando convidada a participar de programas de televisão, entrevistas e lives de famosos, ela recusava todos os convites. Sua resposta era sempre a mesma: meu lugar agora é ao lado dele e em oração. Para a Ana, cada minuto ao lado de Edu era precioso. E ela sentia que ali, naquele quarto silencioso e cheio de máquinas, é que sua verdadeira missão estava. As redes sociais passaram a acompanhar esse posicionamento, e a admiração pela postura de Ana só cresceu. A história de Edu deixou de ser apenas sobre um problema de saúde. Tornou-se uma narrativa de conversão, reconciliação, amor e milagre. Em várias partes do país, pessoas começaram a compartilhar testemunhos pessoais de cura e transformação espiritual. Muitos disseram que estavam se reaproximando de Deus, inspirados pelo que viam na luta de Edu. Um desses relatos veio de uma jovem chamada Mariana, de São Paulo, que contou como tinha se afastado da igreja há anos, mas voltou a frequentar os cultos depois de ver a movimentação pelas redes sociais. Achei que a fé era só para alguns, mas percebi que ela pode mudar vidas, inclusive a minha, disse ela em um vídeo que viralizou. Em outra cidade, um grupo de moradores organizou uma vigília ecumênica, reunindo fiéis de diferentes crenças para orar juntos. Era um momento de paz e respeito mútuo, uma verdadeira celebração da fé em sua forma mais pura. Esse impacto nacional também trouxe reflexões para muitos especialistas. Psicólogos destacavam como a fé pode ser um fator decisivo no enfrentamento de doenças graves, influenciando o estado emocional e até mesmo a resposta do corpo. Sociólogos comentavam sobre a capacidade das redes sociais de mobilizar e unir pessoas em torno de causas comuns, mesmo em tempos de tantas divisões. Enquanto isso, no hospital, Ana continuava ao lado de Edu, acompanhada apenas de poucos familiares e amigos mais próximos. Ela buscava forças nas orações e nas mensagens que recebia diariamente. Entre uma visita e outra dos médicos, ela lia com atenção os comentários nas redes sociais, encontrando ali conforto e esperança. Apesar do cansaço, Ana mantinha a serenidade. Sabia que a jornada ainda era longa e cheia de incertezas, mas também sabia que a fé unida ao amor e à ciência era um caminho possível para a recuperação do marido. E foi nesse cenário de união e esperança que o Brasil seguia acompanhando, dia após dia, a luta de Edu Guedes. Não apenas como uma notícia de saúde, mas como um exemplo de como a fé pode unir um país inteiro, acima das diferenças. O clima no hospital permanecia tenso, porém carregado de uma esperança silenciosa. O nome de Edu Guedes, que já havia mobilizado todo o Brasil, continuava nos noticiários, nas redes sociais e nos corações de milhões de pessoas. O apresentador ainda lutava pela vida, cercado por máquinas, profissionais e principalmente por uma corrente de fé que parecia crescer a cada dia. O quadro clínico era estável, mas grave. Os médicos mantinham um otimismo cauteloso. Eles sabiam que Edu tinha superado obstáculos que muitos pacientes em situações semelhantes não vencem. Esse fato já era, para eles, um sinal importante. Ele sobreviveu a algo que muitos não esperavam, afirmou um dos especialistas em entrevista reservada. Mas a recuperação completa ainda exigia tempo e muitos cuidados. No quarto de UTI, Ana Hickman seguia firme, ao lado do marido, quase como uma sombra que nunca se afastava. Mesmo exausta, sua fé permanecia inabalável. Ao longo dos dias, ela se tornou um exemplo de resistência e esperança para todos que acompanhavam a história. Em uma entrevista breve e emocionada, Ana disse: ainda não terminou, mas eu já vi Deus se mover.
Suas palavras foram recebidas com carinho e respeito, fortalecendo ainda mais aqueles que rezavam por Edu. Além dela, a família e os amigos mais próximos também mantinham a vigília constante. Cada visita era um momento de oração e força, uma tentativa de transferir energias positivas para o paciente. Eles sabiam que mais do que tratamentos médicos, Edu precisava sentir o amor e o apoio de todos ao seu redor. Enquanto isso, do lado de fora do hospital e nas casas por todo o Brasil, as orações continuavam. Igrejas permaneciam abertas durante a madrugada para vigílias, grupos de oração se multiplicavam e a hashtag Milagre para Edu Guedes continuava a ser usada por milhares nas redes sociais. A fé se transformou numa força coletiva que ultrapassava crenças, religiões e diferenças. O que começou como uma notícia triste e assustadora, se transformou em uma história de união nacional. Pessoas que antes não se conheciam se encontravam virtualmente para compartilhar palavras de conforto, esperança e fé. A mensagem era clara: o milagre pode acontecer, e todos estavam dispostos a esperar. Especialistas em saúde mental também destacaram a importância desse apoio emocional, tanto para Edu quanto para sua família. O poder da fé, da esperança e do amor contribui para a recuperação do paciente, ajudando a enfrentar momentos difíceis e a manter a força necessária para a luta. Ana, em particular, encontrou na oração e na conexão espiritual uma fonte constante de energia. Rezo todos os dias, pedindo que Deus me dê força para estar ao lado dele, disse ela em uma rara declaração. Essa ligação profunda parecia ser o que a mantinha firme, mesmo diante do medo e da incerteza. A imprensa respeitava a privacidade da família, mas acompanhava cada pequena novidade com atenção. A movimentação nas redes sociais também servia como termômetro do sentimento do país. Muitos depoimentos emocionantes surgiam, de pessoas que contavam como a história de Edu Guedes os tocou profundamente, incentivando-os a acreditar novamente na fé. Apesar de toda a expectativa, os médicos reforçavam que era importante manter a calma e a paciência. O processo de recuperação poderia ser lento e cheio de altos e baixos. Cada dia trazia suas próprias batalhas, e o foco era no cuidado contínuo e no monitoramento rigoroso. Porém, para Ana e para todos que acompanham essa luta, a certeza era uma só: a esperança não poderia morrer. Mesmo em meio às dificuldades, havia uma fé que sustentava o coração de todos. A esperança de que em algum momento o milagre aconteceria. E o que o futuro reserva? Ninguém pode saber com certeza. A história ainda está sendo escrita. Mas uma coisa é clara: o Brasil inteiro está de joelhos, unido em oração, esperando por uma resposta que só o céu pode dar.